Mediunidade interrompida, frequentar dois terreiros ao mesmo tempo, Umbanda é inimiga da Quimbanda e vice-versa. Essas são algumas das perguntas que nós iremos responder no TUSP Responde dessa quarta-feira. Vamos lá. Meu saravá fraterno a todos, eu sou Renato Bosco, dirigente do Templo de Umbanda, Zé Pilintra e Caboclo Pena Branca. Caso você esteja chegando ao canal através desse vídeo, nos dê uma força deixando o like caso aprecie o nosso conteúdo, inscreva-se no canal e ative a todas as notificações para não perder nenhum vídeo que vier a ser postado. Estarei fazendo algumas mudanças aqui no nosso quadro, meu irmão e minha irmã. Haja vista de que pessoas falaram para mim que às vezes o e-mail seja um pouco ultrapassado para poder ser o único canal para poder trazer perguntas aqui para esse quadro. Portanto, vamos manter o e-mail ativo, portanto ele aparece na tela nesse momento, e também vou estar escolhendo as perguntas que ficarem nos comentários desses vídeos do TUSP Responde. Portanto, caso você queira fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, aproveite sempre os comentários dos vídeos do TUSP Responde para poder estar fazendo seus questionamentos e trazermos as respostas nos próximos vídeos. Agora, sem mais delongas, vamos lá. Márcia Solange, ela fez essa pergunta no vídeo anterior do TUSP Responde. Pai Renato, é normal numa gira de marinheiro ou baiano beber? Mas no decorrer da gira você sai fora da consciência e quando volta não lembra de nada. E o pai do terreiro não te fala nada, apenas te diz que foi a bebida, que ficou bêbada, e a gente fica sem saber, pelo que eu entendi aqui, e nos deixa no vácuo. Se puder me ajudar, agradeço. Axé. Axé, Márcia, muito obrigado pela participação no nosso canal. A primeira coisa que nós devemos entender é, assim como nós falamos no vídeo anterior do TUSP Responde, caso você, meu irmão, não tenha assistido, vou deixar o card aqui em cima para que você possa conferir as perguntas que foram respondidas. Culmina na mesma questão do guia espiritual que precisa beber horrores e horrores para poder provar que está incorporado. Isso não faz bem para o médium, porque nós não devemos, mais uma vez, ultrapassar os nossos limites fisiológicos. A depender da pessoa, se ela tem uma baixa tolerância ao álcool, não vai ser a força do guia espiritual que vai impedi-la de ter uma consequência mais grave, como o apagão que você falou, como também casos mais graves que já foram denunciados, inclusive em alguns terreiros, pessoas que fizeram boletim de ocorrência porque acabaram tendo um coma alcoólico por conta do excesso de bebida alcoólica, enquanto o guia supostamente estava incorporado. Acho que o problema em si, Márcia, não é nem o pai de santo. Claro que o pai de santo, ele é um orientador. Ele está lá para poder te orientar, poder te dar as diretrizes que você precisa seguir, dar os fundamentos, as regras da casa, principalmente. Mas essa questão da bebida alcoólica e o médium e o guia, né, no caso, é uma coisa que tem que partir primeiramente de você. Os guias espirituais que estão presentes na sua coroa, que constituem a sua família espiritual, devem respeitar os seus limites, ok? Você não especificou se ele bebeu muito ou se ele bebeu pouco, mas presumo que às vezes ultrapassou um pouco da cota, e é isso que você tem que manter conversado, não somente com o marinheiro, mas com todos os guias espirituais que fazem o uso da bebida alcoólica. E claro, tem alguns terreiros que utilizam a bebida alcoólica como um expansor de consciência. Eu já vi terreiros que pessoas, sobretudo girantes, dão um pouco da bebida do guia incorporado para que facilite um estado catártico, ou seja, um estado de transe, mas ainda assim deve-se tomar muito cuidado, tá? O pai de santo, ele está lá para poder te orientar. Se ele não te orientou, de fato ele falhou, ok? Mas com relação ao uso das bebidas, você tem que manter isso muito bem acertado com os guias espirituais. Colocar na cabeça que a bebida nada mais é do que um instrumento de trabalho. Ela tem as suas especificações.
ela tem a sua forma de ser utilizada. Tem um vídeo bem antigo do nosso canal, vou deixar o card aqui para que você possa compreender o uso das bebidas na Umbanda. Eu acredito que por mais que o vídeo seja antigo, a edição esteja um pouco fraca, ainda vai poder te ajudar bastante. Certo? Muito obrigado pela sua participação. Agora vamos para Paulo César na linha. A pergunta: nossos guardiões não fazem frente a esses seres? Nesse caso, foi uma pergunta que eu achei muito interessante do vídeo sobre os magos negros, a nossa última postagem que nós falamos sobre essas entidades obscuras. Os guardiões, não somente os guardiões, mas todos os guias espirituais, eles estão à nossa frente. Tanto que no vídeo eu falei que a espiritualidade que nos acompanha é o que vai evitar os ataques etéricos provenientes desses magos negros quando eles estão em terra ou então quando eles estão influenciando negativamente a vida do médium, a vida do consulente, a vida do seu alvo. Mas não quer dizer que eles estão à frente que é o bastante. Seria a mesma forma de nós cruzarmos os nossos braços e falar assim: quem me protege não dorme. E isso é muito errado, tá? Nós devemos entender que é certo que Exu, Pomba Gira, Baiano, Preto Velho, Caboclo, eles estão à nossa frente nos protegendo. Mas nós devemos ter a nossa contraparte, ou seja, nós devemos fazer por onde também, fortificando nossos campos mentais, procurando compreender como não somente essas entidades negativas, mas outras atuam, como nos protegermos mentalmente. O preparo nunca é somente dos guias espirituais, é um preparo dos guias consonante com o do médium, para que o médium também tenha ferramentas de proteção. Porque, veja bem, de nada adianta os guias estarem fazendo uma frente protetiva, sendo que o médium está com seus campos mentais abertos, está com o duplo etérico deteriorado, está com o perispírito suscetível a ataques. Portanto, sempre é algo consorciado. Os guias nos ajudam, mas nós devemos também nos ajudar, nos preparar, até porque em determinados momentos vamos trabalhar com um exemplo bem simples aqui agora. Às vezes, uma pessoa vai estar sob influência não somente de um mago negro, mas de um obsessor, um quiumba, que seja, e você vai estar fora do terreiro, você não vai poder estar trazendo a espiritualidade que te acompanha. Daí que vem o seu preparo para você saber lidar com essas forças e pelo menos conduzi-las quando tiver a gira do seu terreiro, para os guias, aí sim, poderem desempenhar a ajuda necessária para poder curar a pessoa dessa obsessão. Portanto, sim, os guias, as entidades estão sim à nossa frente, mas nós devemos fazer a nossa parte e não esperar de braços cruzados, ok? Miriam Soares: frequento um terreiro aqui na minha cidade, porém conheci um outro recém-aberto na cidade vizinha. Os dias de gira não coincidem e eu gostei muito deste novo terreiro. Poderia frequentar os dois ao mesmo tempo? Obrigada. Miriam, primeiramente, muito obrigado por sua participação e não é recomendado, tá? E eu vou te explicar o porquê. Cada casa é um caso, tá? O terreiro que você frequenta, às vezes, tem fundamentos muito personalíssimos, ou seja, são muito da natureza do terreiro que você frequenta. Aí você vai num outro terreiro, independente se ele é recém-aberto, se é antigo, você vai encontrar por muitas vezes divergências desses fundamentos. E isso vai prejudicar diretamente a sua percepção acerca da religião de Umbanda, a sua percepção acerca da espiritualidade que te acompanha e a percepção da missão que você tem. Vou te dar um exemplo bem simples. Vamos supor que no terreiro que você frequenta atualmente você seja filha de Ansan, exemplo, tá? Aí, para você ingressar no outro terreiro, às vezes vão querer jogar búzios para você, vão querer tirar o orixá para você, com as diversas formas oraculares pertinentes. E aí, de repente, dá que você é filha de Iemanjá. Só por esse lado já vai te dar um choque. Por quê?
Você se afiniza com o terreiro que você frequenta, mas você também se afiniza com esse novo terreiro. Então você já não vai ter a mesma firmeza que você tinha de ser a filha de Ansã. Aí isso já começa a gerar embates. E nesse embate, nesse desequilíbrio, isso vai interferir também diretamente na espiritualidade que te acompanha. Se caso você não estiver satisfeita com o seu terreiro atual, o ideal é que você converse com o seu pai de santo, converse com a sua mãe de santo, algo que possa eventualmente melhorar, algo que você possa sugerir, mas se você for migrar para o outro terreiro, o ideal é que você se afaste desse, tá? Por conta de fundamentos, percepções energéticas. Agora, se for num caso de apenas ir para tomar um passe, não vejo problema nenhum. Você pode ir tomar um passe, conversar com os guias, sem faltar, claro, com a sua missão, haja vista que as datas não coincidem, nesse caso não tem problema. Agora, participar da corrente de ambos, além de que determinado pai de santo e o outro pai de santo não vão achar correto, suponho eu, também pode gerar grandes problemas na sua percepção acerca da espiritualidade, ok? Tendo tudo explicado, muito obrigado pela sua participação. Estevan Inácio, muito obrigado, meu irmão, pela participação. Vejo muito se falar de Umbanda e Quimbanda. Seriam elas opostas? Estou aprendendo agora. Axé. Muito bem, Estevam, muito obrigado pela sua participação. E a resposta é não. Elas não são opostas, elas não são antagônicas. Para isso nós devemos entender o quê? Nós devemos entender o que é Quimbanda. Às vezes a Quimbanda que você tem procurado entender, seja pela internet, seja em livros, é aquela Quimbanda que é associada ao satanismo, ao luciferianismo. Nós não iremos tacar pedra em Quimbandas aqui, tá? Cada uma é cada uma. Mas às vezes, a depender do teor que determinada Quimbanda é levada, ela é colocada como opositora à Umbanda. E não é bem assim que funciona. E toda essa oposição que às vezes é criada entre Quimbanda e Umbanda e Umbanda e Quimbanda, ela tem uma origem. Ela tem uma origem lá para trás. Mais precisamente em 1942, com o escritor Lourenço Braga, no seu livro Umbanda, Magia Branca e Quimbanda, Magia Negra. Porque Lourenço Braga, ele era, religiosamente falando, eugenista. Ele tinha essa conceituação muito racista, ele era diametralmente oposto, tá, a qualquer influência africana dentro da Umbanda. Então tudo que era, que eles chamavam antigamente de africanismos, eles colocavam na Quimbanda, porque a Quimbanda era algo relacionado ao material, e a Umbanda era correta porque ela elevava espiritualmente. Dentre outros absurdos, Lourenço Braga chegou a falar nessa mesma obra que a Umbanda veio para acabar com as enganações do fetichismo africano, uma fala extremamente racista, tá? Mas não são opostas, elas não são antagônicas. Quimbanda, tá? Ela vem do Kikongo, tá? Do Kimbundu, que é uma língua é um étimo da etnolinguística bantu, digamos assim, que significa ato de curar. Quimbanda é igual cura, ato de curar, tá? E ainda Quimbanda é chamado de curandeiro, aquele que propicia a cura, que pratica a Umbanda, sem o U, M-B-A-N-D-A, Umbanda, tá? Que é a grande cura, o ato de curar, o curandeirismo, tá? Então a Quimbanda, ela vem para trazer cura espiritual, cura mental, cura material, porque sem um material bem consolidado, sem uma vida próspera, uma vida suprida materialmente, você não consegue ter uma boa vida mental, e isso reflete na sua vida espiritual também. Dessa forma, quando nós temos as giras de Exu, que muitos levam como Quimbanda, não sendo, né, a Quimbanda tradicional que nós vemos por aí, mas ainda colocando como a esquerda a Quimbanda, os guardiões e guardiãs se fazem presentes para curar pessoas em suas necessidades. Portanto, enquanto nós temos a Umbanda,
que tem o preto velho, que tem o caboclo, que tem o baiano, que vai dar passe, vai dar conselho, toda essa coisa. Já a quimbanda, ela é mais mão na massa, portanto, ela vai estar atuando nos trabalhos de cura, desobsessão, desmanche de feitiços e assim sucessivamente. Não são antagônicas, elas são interdependentes. Sem umbanda não tem quimbanda, sem quimbanda não tem umbanda, tá? Pelo menos nesse escopo. Óbvio que você vai encontrar quimbandas e mais quimbandas que são diametralmente independentes, tá? Da umbanda. Mas nessa visão de que nós temos a umbanda, né, no conselho, nós temos a umbanda no passe magnético, na orientação, vem a quimbanda para poder dar mais força para a umbanda, certo? Então elas são interdependentes, não são antagônicas. Muito obrigado pela sua participação. Lourdes Pereira: fui ameaçada de ter minha mediunidade interrompida. Estou desesperada com isso. É realmente possível, Pai Renato? Me ajude, por favor. Lourdes, muito obrigado pela participação e, por favor, se acalme, tá? É muito importante nós entendermos que não existe nada, absolutamente nada, que possa interromper a sua mediunidade, senão você mesmo, certo? Vamos entender isso? Muito bem. Foi muito comum em tempos idos de pessoas que tiveram suas mediunidades bloqueadas por pais de santo, dirigentes, né, porque era muito perigoso e assim sucessivamente. Claro, mediunidade, se ela não é bem cuidada, se ela não é bem entendida, ela se torna realmente perigosa. Mas nunca se deve ser objeto de ameaça, sobretudo para pessoas devotas, como você. Infelizmente, hoje, Lourdes, nós temos muitos dirigentes, pais, mães de santo, que são extremamente ardilosos. Se você faz algo ou você pensa de forma oposta ao que ele pensa, o que o axé dele pensa, a casa de axé pensa, já começam as ameaças: eu vou bloquear a sua mediunidade, vou afastar seus guias espirituais, e isso é impossível, porque a mediunidade, ela é dom conferido por Deus. Então somente Deus, faculdade, é uma faculdade concedida por Deus, então somente Deus poderia tirar. Só que Deus não tira nada que foi dado. Deus nos ensina a utilizar. E independente dessas conceituações, alguns pais e mães de santo sabem ser ardilosos quanto bastem para infundir o medo nas pessoas. Quando eles falam: eu vou bloquear a sua mediunidade, você entendendo que é o seu pai de santo, a sua mãe de santo, e você ainda sendo leiga, você acaba se submetendo e tendo dificuldades em canalizar as energias dos guias espirituais através da sua mediunidade. Portanto, não coloque isso na cabeça. Para começar, terreiro que ameaça seus filhos de fé já não é um terreiro certo, não é um terreiro que presta muito, tá? O ideal é você pedir para sair, saia, procure um outro lugar que tenha acolhimento, que tenha amor, tá? Que assim você vai conseguir se livrar desse medo. Um terreiro com amor, um terreiro com amorosidade, um terreiro que vai te ajudar a saber o que é a mediunidade e o tanto que ela é personalíssima. Portanto, ela é pertencente somente a você, a sua mediunidade. E é uma faculdade conferida por Deus. Por que eu falo que é faculdade? Muito simples, porque faculdade é aquilo que nós escolhemos. Você pode escolher em desenvolver e você pode escolher em não desenvolver, que está tudo certo. É claro que se você escolhe não desenvolver a sua mediunidade, você vai trilhar por um caminho que não vai se cruzar com aquele que teria se você desenvolvesse a sua mediunidade. São caminhos que andam em contramão, tá? Mas nada de ruim, sua vida não vai atrasar e assim sucessivamente. Tome muito cuidado com pais e mães de santo ardilosos que se utilizam de ameaça para poder submeter as pessoas e subjugar a uma subserviência pífia, sem fundamento, que serve apenas para alisar o ego deles. Muito obrigado pela sua participação. E essas foram as perguntas respondidas do TUSP Responde.
Muito obrigado pela audiência dos irmãos e irmãs de fé. Caso você tenha dúvidas, caso você queira perguntar algo nesse quadro, utilize-se dos comentários desse vídeo, muito importante, para até facilitar para mim, para eu poder olhar as perguntas, e também use o e-mail que está aparecendo na tela para podermos responder às suas perguntas. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, é muito importante para que o YouTube entenda que é um bom conteúdo e possa ser levado para mais pessoas. Não se esqueça, claro, de se inscrever. Ficou mais alguma dúvida? Utilize os comentários. Quer deixar alguma sugestão de conteúdo? Também utilize esses comentários, que sempre estamos lendo, respondendo quando possível, mas sempre trazendo conteúdos sugeridos. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém, paz e luz. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau e até a próxima.